Boa noite, gente. Pessoal, um teste que eu estou online. Tudo bem? Olá, queridos alunos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este encontro, o nosso curso de Administração Pública, na disciplina de Auditoria e Controladoria. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de cada aluno aqui essa noite, agradecer a cada um de vocês aqui presentes nesse encontro, e dizer que é uma enorme satisfação ter a oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro. Conforme vocês puderam perceber, né, nós agendamos esse encontro hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, para a gente poder discutir um pouquinho sobre alguns temas controvertidos envolvendo a auditoria e a controladoria, como uma importante disciplina que compõe a grade curricular da graduação em administração pública, né? Gostaria de saber se vocês me ouvem bem, se todos me veem bem, a imagem está nítida, o som está bacana. Tranquilo. Então, pessoal, inicialmente gostaria, né, de falar algumas palavrinhas com vocês para que vocês fiquem atentos ao nosso curso. Vocês viram que eu disponibilizei para vocês uma apostila e também já disponibilizei para vocês as atividades. À medida em que vocês forem lendo a apostila, vão se organizando para poder fazer as atividades e poder fazer a entrega nos prazos ali estabelecidos. Vocês vão perceber que é uma disciplina bem tranquila, é um conteúdo bastante interessante e que vai chamar bastante a atenção de vocês. O motivo desse nosso encontro hoje, pessoal, é a gente aproveitar essa possibilidade de estarmos aqui reunidos para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, para trazer para vocês alguns conhecimentos, algumas vivências práticas que podem facilitar na compreensão da disciplina e podem contribuir aí para a formação profissional e pessoal de vocês. Meu nome é Tiago Peredo Martins, eu sou professor aqui da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, a UENG, desde o ano de 2017, mas sou professor também da PUC Minas, desde o ano de 2009, e atuo como advogado do município de Belo Horizonte. E, obviamente, nessa atuação como advogado público, normalmente me chegam demandas, me chegam expedientes relacionados à prática da auditoria e da controladoria. Basicamente, essa disciplina, podemos dizer, ela tem ramificações tanto no direito constitucional, quanto no direito administrativo, mas também na contabilidade pública e na orçamentação pública. A minha formação é jurídica, eu sou doutor em direito, e minha trajetória, né, toda é voltada para o direito público, né, direito constitucional, direito administrativo, licitações, contratos e convênios. Então, gostaria só de me apresentar nesse primeiro momento e agora eu gostaria de começar, dar início mesmo ao nosso conteúdo, para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre o tema. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que vocês gostariam de perguntar, fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade para levantar a mão e perguntar, ou inclusive mandar a pergunta pelo chat. Eu estou com o chat aberto aqui, acompanho vocês em tempo real, e eventuais dúvidas, eventuais questionamentos que possam surgir, eu consigo vê-los aqui e respondê-los simultaneamente. Então, pessoal, aproveita esse momento, aproveita este encontro para sanar algumas dúvidas que porventura vocês possam ter e também para compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, um pouquinho da vivência de vocês relacionada à nossa disciplina de auditoria e controladoria. Ok? Então, pessoal, a nossa disciplina, ela se apresenta dentro de um contexto muito relevante. Nós sabemos que uma das grandes preocupações da atualidade é justamente o controle da administração pública. Isso porque nós devemos prezar sempre pela eficiência e pela probidade na administração pública. Em se tratando de recursos públicos, partindo do pressuposto que a administração pública é uma ciência que tem como objetivo estudar os atos de gestão e administração da coisa pública,
É indispensável que nós tenhamos a consciência da importância dos processos de auditoria e controladoria que devem ser desempenhados no âmbito da administração pública, de modo a permitir uma maior eficiência, de modo a permitir um controle e transparência nos gastos públicos. E é disso que a nossa disciplina trata, não é? Vocês vão perceber que o cerne da nossa disciplina é compreender os mecanismos de controle que existem hoje à disposição do gestor público, voltados justamente para a garantia da probidade administrativa. Nós sabemos que o poder público, que a administração pública, está sujeita a diversas formas de controle. Nós vamos ver que nós temos o controle social, nós vamos ver que nós temos os instrumentos e mecanismos de controle interno, nós temos os mecanismos de controle externos, todos eles com o objetivo de evitar, de reduzir a chance ou de eliminar práticas que possam caracterizar atos de improbidade administrativa, desvio de recursos públicos, malversação de recursos públicos ou ineficiência na administração pública. A própria lei de improbidade administrativa, ela vai definir nos seus artigos 9º, 10º e 11º quais condutas caracterizam atos de improbidade administrativa. E são justamente estas condutas que se pretende evitar. É justamente essas condutas que se pretende precaver para que elas não aconteçam no âmbito da administração pública, porque elas são lesivas ao erário, porque elas são lesivas ao interesse público, porque elas não atendem ao interesse da coletividade. Então, nós vamos perceber que qualquer conduta, ação ou omissão humana que possa implicar em enriquecimento ilícito, em atos que possam caracterizar a obtenção de vantagem patrimonial indevida em razão de exercício de cargo público, mandato ou função ou emprego público, pode ser caracterizada como um ato de improbidade administrativa. Assim como aquelas condutas, sejam elas ações ou omissões, que causarem lesão ao erário público, seja por qualquer ação ou omissão dolosa que ensejar perda patrimonial, desvio, apropriação, malversação ou dilapidação de bens públicos ou de recursos públicos. E também aquelas condutas que atentarem contra princípios da administração pública, que violarem a legalidade, a imparcialidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência administrativas. Veja que a lei de improbidade administrativa, ela está ali para punir aqueles que eventualmente praticarem esses atos. Aqueles que, no exercício de uma função pública, não atenderem ao interesse público e praticarem condutas desviantes, atos ilícitos, atos abusivos, atos ilegais. Quando nós falamos de auditoria e controladoria, nós estamos pensando também não apenas numa perspectiva punitivista, mas também numa perspectiva de prevenção, de precaução, adotar mecanismos de compliance, adotar mecanismos de gestão corporativa e de transparência e eficiência que tenham como objetivo evitar a prática de atos ilícitos ou lesivos ao patrimônio público. Hoje, uma das palavras que são mais utilizadas, né, na gestão pública, na administração pública e no próprio direito é a expressão compliance, ou seja, a criação de um conjunto de instrumentos, mecanismos e procedimentos que tem como objetivo assegurar a lisura, que tem como objetivo assegurar a licitude das condutas e processos internos no âmbito de uma administração pública. Então, não pensem, não olhem a atividade de auditoria e controladoria apenas sobre uma perspectiva punitivista. É necessário que nós enxerguemos agora, na atual realidade, no atual contexto do Estado Democrático de Direito, também como um conjunto de medidas e instrumentos
voltados para uma atuação preventiva, de precaução, porque certamente é muito mais eficaz evitar o dano do que efetivamente remediá-lo ou repará-lo. Infelizmente, a realidade brasileira nos prova que, em grande medida, quando há o dano ao patrimônio público, dificilmente aqueles que causaram o dano têm patrimônio suficiente para ressarcir os cofres públicos. Aqueles valores são desviados, mal empregados, subtraídos, malversados, dificilmente retornam aos cofres públicos, ou mesmo quando retornam, retornam tardiamente. E pelo simples fato de retornarem tardiamente, já há uma perda de eficiência, porque às vezes a administração pública precisa daquele recurso naquele momento e não os tem porque alguém praticou um ato lesivo, porque alguém praticou um ato ilícito, porque alguém adotou uma conduta desviante. Quando nós falamos sobre auditoria e controladoria, também é importante nós lembrarmos que elas são ações voltadas para a garantia e a observância dos princípios da administração pública, em especial os princípios constitucionais da administração pública, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Mas, para além destes princípios constitucionais da administração pública, que estão esculpidos lá no artigo 37 da Constituição, nós temos ainda princípios específicos da administração pública que são aplicados nas atividades de controle da administração pública, que são o princípio da proporcionalidade e o princípio da supremacia do interesse público. Toda vez que nós falamos de legalidade, pessoal, nós estamos estabelecendo a ideia de que o agente público, ao agir, ele deve agir nos estritos termos da lei. Ao agente público não é dado contrariar aquilo que a lei determina, porque a administração pública não tem liberdade em seu agir. O agente público, ele tem que exatamente praticar aquelas condutas e atuar daquela forma que a lei determina, sob pena de praticar atos ilegais. E ao praticar atos ilegais, esses atos serem considerados inválidos e, portanto, desprovidos de eficácia. Por isso, quando nós falamos sobre legalidade, nós devemos lembrar que o princípio da legalidade é um dos principais baluartes do Estado de Direito, porque ele preconiza a ideia de que o agir do Estado deve ser sempre compatível com a lei. Principalmente quando nós tomamos como ponto de partida que a lei é fruto de um processo democrático que é capaz de concatenar a ideia soberana de um povo. As leis são frutos de processos democráticos que externam a vontade do povo. Então, o agente público, quando pratica um ato administrativo, ele está vinculado à lei. Em algumas poucas situações, a lei deixará ao agente público uma margem de discricionariedade. Mas, em regra, o agir do agente público é sempre vinculado. É vinculado tanto quanto à forma, é vinculado tanto quanto em relação aos motivos, e é vinculado também em relação às finalidades a serem alcançadas. Então, perceba o quão importante é o princípio da legalidade, também para a atividade de controle na administração pública. As atividades de auditoria e controladoria têm que ser capazes de identificar atos que sejam praticados em desconformidade com a lei, e inclusive punir aqueles que são responsáveis por estas práticas, porque elas são inadmissíveis na ordem jurídica brasileira. O outro princípio constitucional da administração pública é o princípio da impessoalidade. O agir do agente público, ele não deve se pautar por preferências. O agente público não pode conferir tratamento mais vantajoso a um em detrimento de outro, nem tratamento prejudicial a um em detrimento de outro. O agente público deve adotar uma postura neutra. O seu agir deve ter como única e exclusiva finalidade o atingimento do interesse público. E, portanto, ele não pode agir de acordo com seus interesses pessoais. Ele não pode desviar da finalidade, que é o atingimento do interesse público. Se o agente público age de tal modo a beneficiar amigos ou prejudicar inimigos, ou conceder tratamentos diferenciados não autorizados pela lei, esse agir desviante será considerado um ato
ilícito. Será considerado, inclusive, uma conduta inconstitucional, uma vez que o seu agir deixa de ser impessoal e, portanto, contrário aos preceitos contidos no artigo 37 da Constituição da República. Além do princípio da impessoalidade, nós temos o princípio da moralidade administrativa, que exige do agente público um agir com retidão, um agir com probidade, um agir com lealdade. O agente público não pode obter qualquer vantagem para si ou uma vantagem indevida em razão da prática de atos administrativos. Ele não pode ser beneficiado, ele não pode ter qualquer espécie de vantagem. Agir de modo moral exige do agente público um agir transparente, porque não basta que o agente público seja transparente. E não basta que o agente público haja de forma moral. Ele tem que sempre provar que assim o age, de modo a deixar claro para toda a sociedade que ele, no exercício da sua função pública, apenas pratica atos em estrita conformidade com a lei e voltados única e exclusivamente para a realização do interesse público. Portanto, pessoal, condutas desviantes, condutas ilícitas, obtenções de vantagens indevidas não são toleradas e admitidas pela administração pública. E essas condutas devem ser severamente precavidas e punidas pelas atividades de auditoria e controladoria. O princípio da publicidade, também sem sombra de dúvidas, é um dos princípios mais importantes da administração pública e, em especial, para as atividades de auditoria e controladoria. Afinal de contas, eu só posso auditar e controlar aquilo que é transparente, aquilo ao que foi dado publicidade. Se eu não conheço as contas, se eu não conheço os atos administrativos, se eu não tenho acesso a documentos, se eu não conheço procedimentos, não existe a possibilidade de que eu os audite ou realize sobre eles um controle administrativo. É um dos primados da administração pública e do Estado democrático de direito que todos os atos administrativos sejam públicos, justamente para que possam estar suscetíveis a controle, seja o controle social, seja o controle interno, seja o controle externo que nós veremos nesse encontro. No âmbito de uma sociedade democrática, o cidadão se torna um agente fiscalizador da administração pública, da lisura, da idoneidade, da legalidade, da moralidade, da eficiência dos atos administrativos. Mas para isso é importante o conhecimento. E o conhecimento se dá através da publicidade. Por isso que no Estado democrático de direito não é compatível a prática de atos sigilosos, atos praticados em segredo, processos administrativos aos quais não se dá publicidade, exceto, obviamente, naquelas situações em que haja motivos que justifiquem o sigilo. Você não vai, por exemplo, dar publicidade a um processo disciplinar administrativo sem que ele esteja concluído ou sem que haja ali, sem que essa transparência, essa publicidade atinja apenas os afetados. Porque primeiro você corre o risco de violar direitos da personalidade daquele que está sendo investigado. E muito mais do que isso, ao dar publicidade excessiva ao processo administrativo disciplinar, você ainda corre o risco de torná-lo não exitoso. Porque muitas das vezes o agente que está sendo investigado, se ele toma conhecimento da investigação de forma preliminar, ele poderá, além de ocultar provas, intimidar testemunhas, tentar alterar a realidade dos fatos para se ver impune, para não ser punido, para que não se descubra a ilicitude das suas condutas. Mas a regra, volto a dizer, é a publicidade da prática dos atos administrativos. Além do mais, nós temos o princípio da eficiência. A eficiência é o norte da atuação da administração pública. A administração pública, o agente público, ao agir, ele deve sempre buscar praticar aquela conduta, que para além de ser uma conduta pautada na lei, é a conduta capaz de atingir e de produzir os resultados mais eficientes e mais ótimos os possíveis. Nós acabamos de dizer aqui que a lei, em determinadas situações, atribui ao agente público certa margem, certo grau de discricionariedade no seu agir, como, por exemplo, no âmbito de um processo licitatório. Quando
quando a lei dá ao agente público uma margem de discricionariedade para fazer escolhas, para tomar decisões, as decisões do agente público, ainda que na discricionariedade, devem ser sempre pautadas pela eficiência. Ele deve dar preferência, ele deve preferir aquela decisão, ou aquela escolha, ou aquela opção que seja capaz de trazer à administração pública os resultados mais ótimos e mais eficientes. E sempre pautado pela finalidade pública, pelo atingimento do interesse público, nunca para a realização de interesses particulares ou interesses escusos. Isso não coaduna com a administração pública. Além disso, pessoal, nós temos alguns princípios específicos da administração pública que não podem ser esquecidos. O primeiro deles é o princípio da proporcionalidade. A ideia de proporcionalidade está diretamente relacionada à ideia de razoabilidade. E a ideia de razoabilidade tem uma relação muito intrínseca, muito umbilical com a ideia de justiça, de equidade, de equilíbrio. Isso significa que o agir do agente público, que a administração pública, ao atuar, ela deve sempre optar por adotar aquelas medidas mais razoáveis e mais proporcionais. Medidas que sejam capazes de atingir os melhores resultados com os menores custos, que sejam capazes de atingir os resultados esperados com menor restrições a direitos e garantias do cidadão. Este é o agir proporcional, um agir que leva em consideração desvantagens e vantagens, que busca atingir o resultado mais ótimo e eficiente para a administração pública. Às vezes, o agente público se depara com algumas possibilidades no seu agir. Às vezes, o agente público tem um certo grau de discricionariedade para tomar decisões. E nessa hora, ele tem que adotar um olhar de proporcionalidade e de razoabilidade em seu processo de tomada de decisões, uma vez que, dentre as opções que são colocadas à sua disposição, ele deverá optar por aquela que seja a mais vantajosa e que seja aquela que produza o menor número de externalidades negativas, o menor número de desvantagens, o menor grau de restrição a direitos aos administrados. Daí porque nós falamos de uma conduta ou de um agir proporcional ou razoável. Não faz sentido o agente público adotar medidas ultramente restritivas ou extremamente dispendiosas para poder atingir resultados que não são, do ponto de vista econômico, ótimos ou eficientes. Não há qualquer sentido. Daí porque a importância da proporcionalidade. Não faz sentido, por exemplo, a administração pública punir um servidor público, um agente público, por um desvio de conduta que não trouxe qualquer dano, lesão ao patrimônio público. Que se trata de uma conduta que tem um baixo ou reduzido grau de reprovabilidade. Porque isso, do ponto de vista administrativo, é desproporcional, é irrazoável e, portanto, contrário ao ordenamento jurídico. E, por fim, a ideia da supremacia do interesse público. Quando nós falamos do princípio da supremacia do interesse público, o que nós queremos dizer é que todo agir administrativo deve ser motivado e deve ter como fim a realização do interesse público. E, por certas vezes, o interesse público irá suplantar o interesse privado. Obviamente que nós não devemos partir do pressuposto que o interesse público é absoluto. Não existe esta visão mais no atual Estado democrático de direito. Não há que se entender que sempre a vontade da administração pública deve se sobrepor à vontade do particular. Não é isso que é a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público indica que o agir do Estado deve ser sempre voltado para a realização do interesse da coletividade, que o agir do Estado não deve estar pautado pelo atingimento de interesses individuais ou interesses escusos, para que seja possível, portanto, atender os fins que se espera do Estado, que é a gestão dos interesses da coletividade, a promoção do interesse público e do bem-estar coletivo.
Para tanto, é indispensável que o Estado observe tanto os princípios constitucionais da administração pública, quanto os princípios específicos da administração pública que nós acabamos de mencionar. Veja que todos esses princípios, como eu já disse anteriormente, estão intrinsecamente e umbilicalmente vinculados ao exercício das atividades de controladoria e auditoria. Aqueles agentes públicos que exercem atividades de controle e auditoria devem sempre pautar as suas ações pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade, pela eficiência, pela proporcionalidade e pela supremacia do interesse público. É importante destacar, pessoal, que as atividades de controladoria e auditoria, elas atingem toda a administração pública e todos aqueles que, de alguma forma, fazem uso de recursos públicos. Isso significa que as atividades de auditoria e controladoria irão atingir tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta. E aqui eu estou falando de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e, inclusive, os parceiros privados, organizações da sociedade civil, organizações do terceiro setor, que façam uso ou emprego de recursos públicos. Quando nós falamos de gestão pública, pessoal, nós estamos falando de todo e qualquer processo gerencial que vise a concretização de políticas públicas previstas no ordenamento jurídico, seja através de órgãos da administração direta, quanto através de órgãos da administração indireta. E quando nós falamos deste controle da administração pública, dessa auditoria sobre os atos de administração pública, eles envolvem tanto os atos de gestão e planejamento, de gestão pública para execução, quanto gestão pública para avaliação. É importante que, no âmbito da administração pública, haja um controle sobre processos, procedimentos, pessoas, resultados. É importante você ter muito claro o planejamento, a fixação de metas, a criação de mecanismos de controle preventivo, que vão entrar dentro do conceito de compliance. Não é verdade? É necessário também que haja mecanismos de controle de resultados para verificar se a prestação de serviços públicos está sendo eficiente, se os atos administrativos estão cumprindo com as suas finalidades e atingindo os objetivos esperados. Então, não se enganem e não acreditem que a atividade de auditoria e controladoria ela tem apenas uma perspectiva contábil, que ela tem apenas uma perspectiva voltada para a parte contábil, econômica e financeira. Não. As atividades de auditoria e controladoria também têm como objetivo assegurar e garantir a eficiência na administração pública, seja na fase de planejamento, seja na fase de execução, seja na fase de coleta de resultados. É um conceito muito mais amplo, é um conceito muito mais abrangente, que tem que modificar a nossa visão sobre o que é a auditoria e a controladoria no âmbito da administração pública. Obviamente que para que o Estado possa promover a eficiência na sua atuação, ele se vale de vários mecanismos, como, por exemplo, as desconcentrações e as descentralizações administrativas. A criação de órgãos para se possibilitar criar procedimentos e processos eficientes de prestação de serviços e de prática de atos administrativos, a descentralização administrativa através da criação de autarquias e fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, com o objetivo de prestarem serviços específicos, formadas por um corpo técnico composto por agentes públicos tecnicamente preparados para a prática daqueles atos. Pense para vocês verem. Quando a administração, por exemplo, pública, cria órgãos administrativos promovendo a desconcentração, ela quer criar novos procedimentos, ela quer criar novos fluxos para a prestação de serviços e práticas de atos administrativos. Obviamente, desde que haja como desiderato, como objetivo, a eficiência administrativa. Desconcentrar para criar atos
para criar órgãos públicos e, consequentemente, cargos públicos, pelo simples fato de criar cargos públicos, não é eficiente. Inclusive, é algo que caracteriza uma conduta improba, é algo que caracteriza uma conduta ilegal e ineficiente. Quando a administração pública, por exemplo, cria autarquias para prestar serviços específicos, ela busca eficiência, ela busca especificidade na atuação da administração pública. Quando ela cria sociedades de economia mista e empresas públicas, ela quer criar um braço para atuar no mercado. E, a partir das normas de mercado, poder elaborar políticas que fomentam câmbio, investimento, empréstimos e tantas outras políticas econômicas que são hoje realizadas, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Outra prática também muito comum na administração pública, que também estão sujeitas a controle, são aquelas atividades que são objeto de terceirização, mediante contratos de concessão, mediante a permissão da exploração de serviços públicos, mediante a autorização de bens públicos. Hoje, praticamente, grande parte dos serviços que são prestados à população são prestados por concessionários ou permissionários de serviço público. Estes também estão sujeitos a controle por parte da administração pública. Estão sujeitos aos mecanismos de controle social, de controle interno e de controle externo que estão à disposição da administração pública. Não se engane. Não se engane. Então, pessoal, o que nós podemos perceber é que hoje na administração pública, né, os atos de gestão, eles estão sujeitos basicamente a 3 grandes centros ou 3 grandes mecanismos ou sistemas de controle, que é o controle social, o controle interno e o controle interno, que nós veremos a partir de agora. Antes, todavia, gostaria de saber se há alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de perguntar, ou podemos prosseguir. Tudo tranquilo? Ok, pessoal. Então, pessoal, quando nós falamos dos sistemas de controle, o que nós vamos perceber? O próprio artigo 74 da Constituição da República é muito claro em estabelecer o seguinte: o que são sistemas de controle interno? São aqueles órgãos, procedimentos e instrumentos que são criados dentro do próprio âmbito da administração pública, voltada à realização do controle administrativo. Tanto é assim que o artigo 74 da Constituição estabelece, de forma muito clara, que tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário, eles irão manter de forma integrada sistemas de controle interno, que geralmente são exercidos pelas controladorias, corregedorias, ouvidorias e auditorias. Nem todos os municípios do Brasil têm essas 4 estruturas de controle interno. A grande maioria tem apenas uma corregedoria ou uma controladoria. O ideal é que todo ente federativo, seja a União, Estados-membros ou municípios, tivessem mecanismos de controle e órgãos de controle, tanto a corregedoria, quanto a controladoria, quanto as auditorias, quanto as ouvidorias. Sem contar o importante papel que é exercido pela advocacia pública, pelas procuradorias no âmbito municipal, estadual e federal. Veja que esses órgãos de controle interno que têm que ser mantidos pelos entes federativos, eles têm como finalidade o quê? Avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, seja quanto à eficácia, quanto à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, seja federal, estadual ou municipal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado, organizações do terceiro setor, concessionários e permissionários de serviço público. Veja que, por simetria, essa mesma lógica que é estabelecida no artigo 74 se aplica aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios. Além disso, exercer controle sobre operações de crédito, avais e garantias, bem como direitos e deveres e haveres da União. Apoiar o controle externo no exercício da sua missão
institucional. Então, nós podemos perceber a importância aqui dos mecanismos de controle interno, dos sistemas de controle interno que têm que ser criados pelos entes federativos, como modo de garantir o cumprimento dos princípios da administração pública e assegurar a consecução dos objetivos de cada um dos entes federativos. O grande problema, na nossa realidade, é que grande parte desses sistemas de controle interno, principalmente no âmbito dos municípios, está extremamente viciado e contaminado pela política. Porque, em muitos casos, os cargos de controlador geral, de corregedor geral, de auditor geral, de ouvidor geral e de procurador geral do município são exercidos por servidores de livre comissionamento, de livre nomeação, pessoas em cargos de confiança que sofrem indicações políticas. E, em grande parte das vezes, essa indicação política, ela retira desse gestor a sua imparcialidade, retira deste gestor a sua impessoalidade e faz com que em algumas ou em determinadas situações, ao invés de garantir o cumprimento da lei e a observância aos princípios da administração pública, se deixem levar por interesses políticos, se deixem levar por interesses escusos ou particulares, não praticando atos que deveriam ser praticados ou fazendo vistas grossas para apurações eventualmente realizadas. Daí porque, pessoal, paralelamente aos sistemas de controle interno, deve existir mecanismos de controle externo, justamente para garantir que estes órgãos de controle externo, por terem maior independência, por terem maior autonomia, por não terem uma vinculação com o órgão a ser fiscalizado, possam efetivamente assegurar que os atos de controle e auditoria foram realizados de forma lícita, de forma transparente e de forma eficiente, eliminando, de certo modo, os riscos que são inerentes a esta influência da política sobre essas atividades de auditoria e controladoria, principalmente no âmbito dos municípios. Então, pessoal, é importante nós sabermos que os sistemas de controle interno, eles agem de forma conjunta com os sistemas de controle externo. E quem realiza o controle externo na administração pública? No âmbito federal, é o Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. No âmbito estadual, as Assembleias Legislativas com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados. E no âmbito municipal, a Câmara de Vereadores com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou dos municípios onde houver. Veja que esse sistema de controle externo, mesmo sendo um sistema de controle externo, e mesmo sendo dotado de maior autonomia e independência, ainda assim é suscetível à influência do poder político. Afinal de contas, nós estaremos aqui diante de membros do Legislativo exercendo controle sobre atos praticados sobre membros do Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas, seja ele da União, dos estados ou dos municípios. E o que a gente vê muitas vezes na prática? Muitas vezes na prática, o prefeito, o governador ou o presidente presta contas, encaminha essas contas ao órgão legislativo, encaminha essas contas ao Tribunal de Contas respectivo, o Tribunal de Contas respectivo, através dos seus auditores, através dos seus agentes públicos altamente capacitados, elaboram pareceres técnicos pela aprovação, pela reprovação ou pela aprovação com ressalva das contas do prefeito, das contas que o governador prestou, das contas que o presidente prestou. E aí o que estabelece aqui o artigo 31? Olha para vocês verem. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de conta dos estados ou dos municípios, ou dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios, onde houver. E aí vem a questão. O parecer prévio que será emitido pelo Tribunal de Contas, por aquela equipe técnica, composta por auditores, composta por profissionais altamente capacitados, ele pode deixar de prevalecer
se 2/3 dos membros da Câmara Municipal votarem pela sua supressão. Então, veja o quão é sério essa questão. O órgão de controle externo identifica ilegalidades na prestação de contas, identifica irregularidades e consigna isso em seu parecer. O parecer é encaminhado ao órgão legislativo e o órgão legislativo tem o poder de, por 2/3 de seus membros, rechaçar, afastar a aplicação daquele parecer e aprovar as contas do gestor público. Veja, mais uma vez, o nosso texto constitucional dá uma brecha, dá abertura para que a influência do poder político possa comprometer a eficiência, possa comprometer a legalidade, a moralidade e demais princípios do ordenamento jurídico na gestão da coisa pública. O ideal é que este parecer tivesse força vinculante. O ideal é que as conclusões tiradas pelos técnicos prevalecessem sobre a decisão política. Mas o que nós vemos na prática, principalmente em municípios do interior, é que, por conchavos e acordos políticos, as contas dos prefeitos são invariavelmente aprovadas, mesmo estando recheadas de ilegalidades ou irregularidades. Além do controle interno e externo, nós temos que lembrar, pessoal, da importância do controle social. Olha para vocês verem, o artigo 74 da Constituição da República é claro em dizer que os responsáveis pelo controle interno, se tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, terão obrigação de dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária no que diz respeito aos prejuízos que decorrerem do ato. Além da responsabilidade civil, há a possibilidade de responsabilidade criminal, porque nós teríamos ali a configuração de prevaricação. O servidor, o agente público que toma conhecimento de fato ilícito e não comunica, é no mínimo omisso. E se ele tinha o dever de evitar a prática do ato, ele prevarica no exercício das suas funções. O controle social é tão importante no Brasil que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas e para questionar, impugnar a prestação de contas que é realizada pelo prefeito, pelo governador ou pelo presidente, pelos meios cabíveis, por exemplo, através da ação popular, através de denúncia a ser formulada no Ministério Público, através de denúncia a ser apresentada no Tribunal de Contas. Só que, obviamente, pessoal, o controle social só existe e ele só prospera se houver a garantia da publicidade e da transparência das contas públicas. A publicidade e a transparência na prática de atos administrativos. Porque, obviamente, aquilo que não se conhece, aquilo que não se domina, não se controla, não se fiscaliza. Então, transparência e controle social andam lado a lado. Daí porque muitos gestores públicos, daí porque muitos agentes públicos ficam contentes quando conseguem atribuir sigilo, segredo em atos administrativos ou em práticas administrativas. Essa deve ser uma prática abominada, essa deve ser uma prática que deve ser rechaçada na ordem jurídica brasileira. Obviamente, pessoal, que o controle social também depende de um processo de educação social para a cidadania. Os cidadãos têm que tomar conhecimento de seus direitos, têm que conhecer melhor sua Constituição, têm que conhecer melhor a organização do poder no seu Estado, para que o controle social possa ser efetivo. Aquele que não conhece, aquele que não domina conceitos técnicos, aquele que não tem mínimas noções sobre o funcionamento do Estado, não consegue exercer controle. Olha o que preconiza o artigo 70 da Constituição da República. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncias de receitas, ela é exercida pelo Congresso Nacional, que é um órgão de controle externo,
mas também pelos órgãos de controle interno, controladorias, corregedorias, ouvidorias e auditorias, e pela Advocacia Geral da União, ou pela Advocacia Geral do Estado no âmbito do Estado, ou pela Advocacia do Município no âmbito do município. Toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, seja ela pública ou privada, que utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem, valor ou interesses públicos, tem obrigação de prestar contas e ser responsabilizado por eventuais desvios. Esse é um primado básico do Estado Democrático de Direito. Aquele que gere, administra, aquele que recebe recurso público, tem um dever de prestar contas e pode ser responsabilizado pelas ilicitudes que eventualmente cometer, pelas irregularidades que eventualmente cometer. Essa mesma lógica vale tanto para a União, quanto para recursos estaduais, quanto para recursos municipais. Inclusive aqueles que são concessionários e permissionários de serviço público, porque, de certo modo, se beneficiam ou se utilizam de recursos públicos. Então, percebam vocês que os mecanismos de controle da administração pública, seja o controle social, seja o controle interno, seja o controle externo, eles devem ser sempre pautados por esse atingimento ao interesse público. Sempre buscarem garantir o cumprimento e a observância dos princípios da administração pública, dos princípios do direito administrativo, sempre pautados pela realização do interesse público. Quais são os principais objetivos, meus amigos, das atividades de auditoria e controladoria? Examinar e verificar o desempenho dos sistemas administrativos e operacionais, bem como dos sistemas de controle interno que vêm sendo adotados tanto para a gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Examinar e verificar o cumprimento de planos, programas, projetos e atividades que envolvam recursos públicos. Examinar e verificar a aplicação de recursos recebidos ou transferidos em razão de convênios ou contratos, seja com entidades de direito público ou direito privado. Além disso, pessoal, examinar e verificar o desempenho de contratos firmados por gestores públicos com entidades privadas para prestação de serviços públicos, execução de obras, fornecimento de materiais, bem como avaliar o monitoramento exercido sobre eles. Examinar e verificar processos de licitação, hipóteses de dispensa e inexigibilidade, sistemas de compra e contratações em geral realizadas pela administração pública. Examinar e verificar a eficácia dos instrumentos do sistema de guarda e conservação de bens do patrimônio público. Examinar e verificar os atos administrativos, classificando-os, verificando principalmente atos de contratação, atos de aferição de produtividade, atos de desempenho profissional, atos de avaliação permanente, de modo a assegurar a eficiência na administração pública. Além do mais, examinar e verificar os atos administrativos que impliquem direitos e obrigações ou que possam onerar bens públicos. Verificar e examinar atos preparatórios para a contratação de empréstimos internos e externos e concessão de garantias pela União. E examinar e verificar a arrecadação de tributos, a eficiência orçamentária no âmbito dos órgãos públicos. Observem todos vocês, portanto, que a atividade de auditoria e de controladoria, ela assume uma gama de atuações, um leque enorme de âmbitos de atuação, sempre voltados para a garantia dos princípios da administração pública. Daí a importância que cada ente federativo consolide e crie e fortaleça os órgãos de controle interno, que cada ente federativo estimule e propicie a eficiência dos órgãos de controle social, ao dar publicidade às contas, ao prestar contas na forma da lei, ao garantir a publicidade dos atos administrativos.
mas que também coopere, auxilie e seja transparente com os órgãos de controle externo, fornecendo informações, prestando informações, agindo de forma transparente. Controle social, ao lado dos controles internos e externos, são importantíssimos mecanismos para a garantia de que o Estado irá ser capaz de atingir os seus objetivos, que as políticas públicas serão eficientes, que os serviços públicos serão eficientes, que o emprego e utilização de recursos públicos se dará de forma eficiente, que o agir público será pautado única e exclusivamente pela concretização do interesse público, que o agir público, que o agir dos agentes públicos não será pautado por interesses escusos ou por interesses particulares, que a administração pública será capaz de selecionar aqueles agentes públicos que saibam atuar de forma mais eficiente, eliminando qualquer forma de ineficiência, de irresponsabilidade ou de ilicitude no âmbito da administração pública. Saber utilizar recursos públicos e bem empregá-los é um caminho necessário para o sucesso do Estado e da administração pública no Brasil. O histórico dos últimos 30 anos mostra o quão é prejudicial, o quão é danoso quando esses sistemas de controle não funcionam. Se os mecanismos internos e externos e sociais de controle funcionassem, vários desses escândalos de corrupção, várias dessas situações de desvio de recursos públicos, várias obras inacabadas, vários serviços públicos mal prestados não teriam ocorrido ao longo desses 30 anos. Obviamente, pessoal, que para isso é preciso aliar os conhecimentos que temos em auditoria e controladoria com outros conhecimentos, por exemplo, em gestão de pessoas, criando fluxos objetivos, capacitando servidores, dotando eles de equipamentos indispensáveis ao exercício das suas atividades profissionais. De nada adianta eu criar um órgão de controladoria, um órgão de ouvidoria, um órgão de corregedoria, se eu não tenho servidores lotados, se eu não tenho um número mínimo de servidores necessários ao atendimento das demandas, se eu não tenho equipamentos necessários para que eles possam praticar seus atos administrativos, se não há procedimentos ou fluxos estabelecidos, se eu não garanto a estes servidores um certo grau de estabilidade, para que eles possam agir de forma imparcial, para que eles possam agir de forma independente, para que eles possam agir de forma autônoma. O servidor que tem medo de ser punido, o servidor que tem medo de ser perseguido, o servidor que é coagido, ele não pratica seus atos de forma eficiente, de forma impessoal e de forma legal. Aquele servidor que sofre assédio, aquele servidor que não é capacitado a prestar os serviços para os quais ele foi designado, ele é apenas mais um agente de ineficiência na administração pública. E é esta mentalidade que tem que dominar a cabeça dos gestores públicos. Investir no servidor público, investir na sua capacitação, investir na estruturação dos órgãos públicos, investir nos fluxos e procedimentos, é um caminho necessário para a busca cada vez mais incessante pela promoção da eficiência administrativa. Não adianta eu falar palavras bonitas com vocês, explicar para vocês o que é auditoria, explicar para vocês o que são processos de controladoria, se o ente federativo não investir nessas atividades. Porque, volto a dizer, para finalizar o nosso encontro de hoje, abri este encontro dizendo: não enxerguem as atividades de auditoria e controladoria apenas sobre um viés ou sobre uma perspectiva punitivista, apenas na perspectiva de reparar ou corrigir lesões ou danos praticados. Não. Um dos grandes problemas do Brasil é que a nossa administração pública se preocupa muito mais em punir do que remediar e prevenir. Se houvesse mais investimento em prevenção, em precaução, certamente nós não gastaríamos tanto dinheiro buscando a reparação de danos
e buscando ressarcir o erário que foi desfalcado ou lesado por maus agentes públicos. Os principais países da Europa investem muito mais em uma gestão preventiva, uma gestão pautada pela precaução, uma gestão pautada pelo controle preventivo do que por mecanismos repressivos de punição. Porque nós sabemos, infelizmente é uma realidade do Estado brasileiro, que via de regra, se nós fizermos um estudo, nós vamos chegar à conclusão que grande parte dos processos administrativos e judiciais que têm como objetivo a reparação de danos ao erário público são, em grande maioria, pouco ou nada exitosos. Os indivíduos que praticaram o ato lesivo ou não têm patrimônio para reparar o erário, ou simplesmente escondem os bens ou valores que obtiveram indevidamente em razão da sua atuação ilícita, ou muitas das vezes são beneficiados, por exemplo, por institutos como a prescrição, que acabam gerando na população um forte senso, uma forte imagem de impunidade no direito brasileiro. Queria agradecer a presença aí de cada um dos alunos, agradecer a presença de cada um de vocês. Gostaria de saber, pessoal, gostaria de abrir agora o espaço para perguntas. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida, se gostariam que eu falasse sobre algum ponto, algum aspecto que vocês não compreenderam. Fiquem à vontade e, mais uma vez, obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de perguntar algo? Nenhuma não, professor. É igual o Val está falando aqui. Professor, Compreendido tudo, Antônio? Ficou claro? Tranquilo. É importante frisar, o senhor falou 2, 3 vezes, que a auditoria não é punição, é controle. É saber onde está indo, o que está fazendo, se está fazendo certo, para melhor eficiência. Todo mundo tem um medo. Chegou a auditoria. E daí, mano? Chegou a auditoria para poder ver se está tudo certo. Sim. É isso. Exatamente isso. E principalmente, Antônio, mudar esse foco. Punir, punir, punir. Não. Vamos atuar para que não seja necessário punir. Vamos precaver e prevenir para que não seja necessário punir e buscar a reparação. Né? Se gasta muito mais com isso do que prevenindo. Ok, pessoal? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? oi, professor, tá me ouvindo? Tudo bem, estou te ouvindo. Opa, é o Ivan, do Polo Buritis. Primeiramente, eu queria até agradecer, eu fui obrigado, por alguns motivos pessoais aqui, a pegar a aula no meio, mas, nossa, muito, muito esclarecedor, muito motivante essa aula do senhor. E eu gostaria de saber, não sei se o senhor falou no início que eu não peguei, se o senhor vai disponibilizar para a gente lá esse material, essa videoaula. Sim, a videoaula, pessoal, ela está sendo gravada, eu vou fazer o download e nós vamos subir lá na plataforma Moodle para que aqueles que chegaram um pouquinho atrasados ou não puderam estar presentes, poderem assistir no momento oportuno. Ok, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado aí pelas palavras a vocês aí que gostaram da aula. Espero que realmente vocês tenham gostado. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Ou está tudo tranquilo? Então, pessoal, agradecer vocês mais uma vez pela presença, pela participação. Fiquem atentos aos prazos de entrega das atividades. Façam a leitura da apostila, ok? Quem quiser me acompanhar, pessoal, pode me acompanhar. Eu tenho um site. O site que vocês podem me acompanhar é o site www.tiagoconthbenito.com.br. Lá vocês vão achar materiais, videoaulas, tudo gratuitamente para vocês, tá? E lá vocês conseguem acessar minhas redes sociais e também conseguem acessar o canal do YouTube, onde eu tenho algumas aulas disponibilizadas gratuitamente para vocês, tá bom?
Então, meus queridos, desejo a todos vocês uma excelente noite. Desejo a todos vocês ótimas reflexões, um ótimo descanso e nos encontramos em breve nos nossos encontros, eventualmente presenciais que tivermos, ok? Um grande abraço a todos vocês, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e uma ótima noite. Tchau, tchau, pessoal.